Salve galera! Vamos lá terminar a nossa sequência de aulas aí sobre produtos notáveis, fatoração de polinômios e agora a nossa última aula será sobre a resolução de equações do segundo grau utilizando o princípio da fatoração. Beleza? Vamos lá! Primeira coisa, vamos relembrar ou vamos ver o que é uma equação do segundo grau. Uma equação do segundo grau é aquela equação que apresenta esse formato aqui. Ó. Apresenta um certo número elevado ao quadrado com uma variável ao quadrado, mais ou menos um outro número elevado a uma variável e um outro número qualquer sem variável nenhuma. Por que segundo grau? Tá vendo este expoente aqui em cima da minha variável? Ela é que indica a questão do grau. Então, nesse caso, olha, segundo grau. Então, número 2 que indica o segundo grau. Se não tivesse, era do primeiro grau. Se fosse um 3 aqui, seria do terceiro grau. Se fosse um quarto, seria do quarto grau. Então, é o seguinte. Dessa forma, a minha equação ela pode ser completa ou incompleta. No caso aqui da minha equação do segundo grau, se ela apresentar todos os termos, o termo do segundo grau, depois o segundo vem o primeiro grau e um outro termo sem grau nenhum, significa que ela é uma equação completa. Então eu poderia dizer isso daqui, por exemplo, eu poderia chamar, como está feito aqui, ó, o termo que leva o segundo grau, que é o primeiro termo, chamou de A, o segundo termo, que tem o meu grau simples aqui, que é do meu primeiro grau, eu chamo de B, e aquele termo que não tem grau nenhum, eu chamo de C. Então, olhem aqui, um exemplo de equação completa do segundo grau. Então, eu tenho aqui x ao quadrado menos 17x mais 30. Então, olha só, esse x ao quadrado aqui seria o meu A, esse menos 17x seria o meu B, e esse mais 30 seria o meu C. Então vejam, ela apresenta todos os termos, o termo A, o termo B e o termo C. Tudo bem? Então, olha, a minha completa apresenta todos os termos, tá? Então, se eu tivesse que identificar aqui utilizando essa minha equação como exemplo, olhem só, o meu termo A, quem que é o meu termo A? É o que carrega aqui a variável ao quadrado, que aqui eu tenho um número, não tem nada, é a mesma coisa se fosse o número 1. Então, o meu termo A seria igual a 1. E o meu termo B? O meu termo B, olha só, é menos 17. Menos 17. E o meu termo C? O meu termo C seria o 30. Meu termo C igual a 30, ok? Então vejam, nesse caso é uma equação do segundo grau completa. Mas nós também temos as equações do segundo grau incompletas. Por que incompleta? Porque não apresenta todos os três termos. Então aqui no caso, nós vamos ter o primeiro grau, é claro, porque ela é do segundo grau, então eu vou ter a minha variável ao quadrado e o meu terceiro termo, o meu termo C, que ele não apresenta variável nenhuma. Então vejam só, ela será formada pelo termo ao quadrado, mais ou menos, o meu terceiro termo que não carrega variável nenhuma. Então, utilizando aqui também essa equação como exemplo, aqui quem seria o termo A? Ela só teria o A, que é igual a 1, e o C, que é igual a 30. Então, se eu tivesse que escrever essa equação nesse formato, como que ela ficaria? Ela ficaria assim, ó, x ao quadrado mais 30 igual a 0. Seria uma equação do segundo grau? Sim, seria uma equação do segundo grau. Por quê? Porque olha aqui o meu grau. Ó. O meu grau é 2, é de segundo grau.
Olha aqui o meu grau é 2, também é de segundo grau. A diferença dessa equação para essa, que essa apresenta todos os termos, todos os três termos, então é uma equação completa. Essa daqui só apresenta o primeiro e o terceiro termo, então seria uma equação incompleta. Beleza? Conseguiram entender isso? Então agora vamos para a resolução mesmo dessas equações, utilizando o nosso princípio que nós vimos até agora, que é da fatoração. Beleza? Bora lá! Bom, galera, então vamos lá. Aqui nós temos 3 exemplos de equações incompletas do segundo grau. Tá? Como que eu posso afirmar que ela é do segundo grau? Olha só, aqui eu tenho segundo grau, aqui eu tenho segundo grau. Bom, nesse caso aqui, ela não é segundo grau porque ela tem um 4, então é do quarto grau. Tá? Mas também é uma equação incompleta que também vai servir para a forma que nós vamos resolver. Tá? A maneira de pensar não vai mudar, tá bem? Então, olhem só. Então, percebam que todas elas apresentam apenas 2 termos. Então, fica faltando aí alguns termos. Tudo bem? Então, olhem só. Como que nós vamos resolver? Sempre quando eu tenho uma equação incompleta, eu tenho que pensar o seguinte. Olha, tem uma lei muito importante que precisa ser levada em consideração nesse caso, que é a lei do anulamento. Tá? O que significa essa lei do anulamento? Significa o seguinte, olha só, eu não estou falando que essa minha equação, eu estou igualando ela a zero, ou seja, eu preciso encontrar um valor que substituído aqui no lugar desse x à quarta, desse x aqui, eu preciso encontrar um valor que substituindo eles aqui, essa minha equação resulte em zero. Então, essa lei do anulamento ele fala o seguinte, para que essas equações resultem em zero, ou o meu A, tá? Eu vou chamar aqui, ó, A e B, A e B, A e B. Para que A vezes B ou menos B, para que eu tenha essa situação de anulamento, o meu A tem que ser zero, ou o meu B tem que ser zero. Porque o produto deles tem que ser zero. Porque A vezes B é igual a zero. Para que eu tenha essa situação, o meu A tem que ser zero, ou o meu B tem que ser zero. Por que o produto? Porque nós vamos utilizar o princípio da fatoração. E lembro que a fatoração nada mais é do que escrever os polinômios na forma de multiplicação. Então é exatamente isso que eu vou avaliar aqui esse meu caso aqui, esse meu primeiro exemplo. Eu tenho x à quarta menos 4x ao quadrado. Então olha só, o que eu tenho iguais aqui nesse nosso exemplo? Olha, eu tenho esse termo aqui, ó, x ao quadrado e x à quarta. Vejam, lembra quando nós estudamos? Opa, eu tenho um fator comum aqui, ó, x e x. Olha, esse x à quarta, eu não posso escrever ele assim, ó, x ao quadrado que multiplica x ao quadrado. Olha só, x ao quadrado, eles são iguais, então é um fator comum. E como nós faríamos lá na fatoração, colocaríamos em evidência. Então ficaria assim, ó, x ao quadrado que multiplica quem? Quem que sobrou aqui? X ao quadrado menos 4. Tudo isso igual a zero. Então veja o seguinte, pensem comigo, para que essa forma fatorada, que é dessa equação, resulte em zero, o x ele tem que ser igual a zero. Por quê? Porque todo número multiplicado por zero é igual a zero. Olha aqui, ó, lei do anulamento. Todo número multiplicado por zero é igual a zero. Ou o meu x é igual a zero, ou, vou colocar aqui, ó, ou x ao quadrado menos 4 é igual a
0. Ou eu tenho essa situação, ou o meu x é 0, ou x ao quadrado menos 4 é igual a 0. E agora eu vou resolver isso daqui. Olha só, ficaria x ao quadrado é igual, o 4 estava aqui negativo, vai passar para o lado de lá, trocando o sinal, positivo. X ao quadrado é igual a 4. Para eu tirar, lembra? Para eu tirar esse expoente quadrado aqui, eu tiro a raiz quadrada desse número. X é igual a raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4, ele me dá dois valores, um positivo ou um negativo. Então, a raiz quadrada de 4 ele pode ser mais ou menos quanto? 2. Então, as raízes que satisfazem essa equação para que ela dê 0 são 0, menos 2 e mais 2. Então, eu encontrei as minhas raízes que, se eu substituir aqui, vai dar o resultado 0. Tranquilo? Essa essa é a finalidade de fatorar as equações do segundo grau. Tudo bem? Encontrar as raízes que, substituindo no lugar das minhas variáveis, vai dar o resultado 0. Tudo bem? Vamos ver esse exemplo aqui agora, onde eu tenho x ao quadrado menos 3x é igual a 0. A mesma coisa aqui, olha só, x e x. Eu tenho um termo comum. Olha só, x ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x. Olha lá, x e x são iguais, é um fator comum, então eu posso colocar em evidência. Vai ficar x que multiplica quem? Quem que sobrou? O outro x menos o 3. Menos 3. Tudo isso igual a 0. Então veja o seguinte, x que multiplica x menos 3, para ele dar 0, concordo que um termo meu, uma das raízes minha tem que ser 0. Por quê? Porque lei do anulamento, todo número multiplicado por 0 é igual a 0. Então eu sei que ou o meu x vale 0, ou vou por aqui, ó. Eu vou apagar aqui, vou fazer aqui ao lado, ó. Ou x vale 0, ou x menos 3 é igual a 0. Entenderam o que foi feito? Olha, para que essa condição seja verdadeira, ou seja, resulte em 0, o meu x tem que ser igual a 0, ou x menos 3 é igual a 0. Eu resolvo aqui. Olha só, x vai ser igual, eu igualo, o menos 3 passa para lá, que vai dar mais 3. Perfeito. Então, quais são as raízes que satisfazem essa equação? As minhas raízes serão 0 e 3. Ou seja, se substituir aqui as minhas raízes pelos meus valores, essa equação vai resultar em 0. Tranquilo, né? Beleza. Agora vamos ver aqui esse nosso próximo exemplo. Vejam, eu vou apagar ele aqui, vou colocar ele mais aqui em cima, para que a gente possa ter um pouco mais de espaço na lousa. Vou escrever isso daqui de que? Vou reescrever ele aqui, ó. X ao quadrado menos 16 igual a 0. Vejam comigo aqui. Eu não tenho dois termos ao quadrado? Não, peraí. Onde que estão esses dois termos ao quadrado? Eu só estou vendo um aqui, ó, que é x ao quadrado. Não, percebam. O 16, ele não pode ser escrito dessa forma. 4 vezes 4. Ou seja, ele é fruto, fruto de um termo ao quadrado. 4 vezes 4 é 16.
que é a mesma coisa que 4 ao quadrado, não é? Então eu posso escrever essa equação dessa forma, olha só, x ao quadrado menos 4 ao quadrado, que é igual a zero. Vejam, agora, lembrando lá da fatoração, eu não tenho uma diferença entre quadrados? Tenho. Então isso significa o quê? Olha só, que eu vou ter x menos 4, que multiplica x mais 4, tudo isso vai ser igual a zero. Certo? Então, vejam comigo, para que isso dê, ou seja, para que isso vezes isso resulte em zero, então eu vou ter que resolver as minhas equações. Olha só, x menos 4 eu vou igualar a zero. Para que essa equação seja verdadeira, quanto que tem que valer o meu x? Vejam só, o 4 menos 4 vai passar para lá com o sinal trocado. Então, o x vai valer 4. Então, a primeira raiz eu encontrei aqui, que aqui vale 4. Vejam só, substituindo. 4 positivo menos 4 negativo vai dar 0. Legal, resolvido. E essa daqui, como que fica? Fica x mais 4 igual a 0. Para que essa equação seja verdadeira, quanto que tem que valer o meu x? Vamos isolar ele. X é igual, 1 mais 4 passa para lá com o sinal trocado. Vale menos 4. Então, olha só, um x é 4 e o outro x é menos 4. Se você substituir aqui, olha só, menos 4x mais 4 é igual a 0. Legal, resolveu. Então, quais são as raízes dessa minha equação? É 4 e menos 4. Entenderam? É dessa forma que nós fatoramos, as equações do segundo grau, aqui alguns exemplos de equações incompletas. Tranquilo? Então nós utilizamos aqui a fatoração colocando o fator comum em evidência, e nós utilizamos aqui a fatoração da diferença de quadrados. Beleza? Então vamos ver como que fica a fatoração agora das equações de segundo grau completas? Fiquem comigo, bora lá!